Não podemos ser mais um profissional a esquecer o homem, a tirar ele dessa cena, como se ele fosse apenas um anexo. Olá, olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é a Rafaela Esquiavo do Mater Online e vamos lá para mais um programa Aprenda em 30 Minutos. Então, nesses próximos 30 minutos, nós vamos trabalhar com o tema Como ajudar mães, pais e bebês, sendo você um psicólogo ou uma psicóloga. Isso é muito importante, visto que a gente vive num país em que ainda é uma novidade, né, o psicólogo atuar com as pessoas logo no início da vida, né, fazer uma atuação com gestantes, com mulheres no parto, no pós-parto, casais, homens, com os bebês, né, então, assim, é muito novo ainda. As pessoas ainda querem entender melhor o que significa isso, como que faz para estudar, em que lugares se trabalha. Então, eu vou, nessa aula de hoje, né, estar falando com vocês a respeito disso. Se você, de repente, conhece alguém que você sabe que quer ajudar pais, mães e bebês, que trabalha como psicólogo ou psicóloga, já marca essa pessoa, chama ela para entrar aqui com você nessa aula de hoje. Convida ela também para participar aqui com você. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Nós, enquanto psicólogos, eu acredito que uma boa parte, né, aqui se sente meio como eu, né? Como eu sou professora universitária, eu pelo menos fui por muitos e muitos anos, e eu sempre dei aula desde o pessoal do primeiro ano até o último ano de faculdade, né, de graduação. Então, dei aula para todos os anos de graduação. E uma coisa que eu sempre percebi entre os meus alunos era o desejo de poder ajudar o outro, e por isso escolhi a psicologia. Porque a gente pode ajudar o outro de diversas formas, né? A gente pode ser engenheiro e realizar o sonho das pessoas em ter casa, né? A gente pode ser médico, né, e salvar vidas, né, com uma cirurgia, com uma medicação. Então, assim, eu posso querer ajudar pessoas sendo pedagogo, né, ensinando a ler, escrever, se tornar um cidadão consciente disso e daquilo. Então, enfim, né, não é que a psicologia é a única graduação que faz com que a gente ajude o outro, mas a gente tinha a necessidade de ajudar o outro nas emoções, né? Nos sentimentos. A gente é muito empático às emoções e sentimentos. Nós meio que vemos uma pessoa sofrer, né? E diferente de outras pessoas que querem medicar a pessoa porque está sofrendo, ou pessoas que falam assim, não fica assim, não, que já passa. Não, a gente quer conversar com aquela pessoa, né? A gente quer poder, de alguma forma, validar aquele sentimento dela e mostrar que a gente está ali, que a gente apoia. Nós não somos aquelas pessoas que falam assim, não chora não, né? Não fica triste não, Deus quis assim. Nós não somos essas pessoas. E não somos essas pessoas, em geral, desde antes da graduação. Então, a gente já tem esse amor pelo ser humano e respeito por ele em todas as suas dimensões, né? Naquilo que ele é bom, naquilo que ele é mal, naquilo que é difícil, naquilo que é entendível. Então, assim, a gente já tem isso. A gente é como se fosse... olha, eu quero ser psicólogo porque é isso, né, que eu quero fazer. As pessoas dizem assim, eu quero entender a mente humana, né? Mas a gente quer, na realidade, ajudar, então, a saúde mental das pessoas. E quando a gente pensa, então, em ser esse psicólogo, em ser essa psicóloga que vai ajudar essas pessoas, algumas coisas a gente aprende também na faculdade. E o que a gente aprende? A sempre fazer anamnese, a sempre olhar para o passado daquele sujeito. Então, independente se você trabalha com abordagem comportamental, cognitivo-comportamental, qualquer outra abordagem, né, que não seja aquelas de longa duração, como psicanálise, por exemplo, você tem que ficar resgatando o passado do sujeito, porque a origem do trauma está lá no passado e coisas assim. Não, eu estou falando de uma anamnese mesmo, para conhecer como que foi os primeiros ensinamentos, né, dentro de uma sociedade para aquela pessoa. É inegável, hoje, com tanta ciência produzida, que um adulto ou um adolescente infrator, né,
que cause algum dano a alguém, que a gente, enquanto psicólogo, não olhe para aquilo e pense, né, na situação familiar dele, socioeconômica, história de vida, que levou aquele sujeito, né, a exercer aquela ação, por exemplo, né, que fere o outro, que agride o outro, por exemplo. É inegável que a gente olhe por esse lado, porque se a gente não está olhando dessa forma, tem algum déficit na sua formação, né? Se você é daqueles ou daquelas, psicólogo ou psicóloga, que olha para alguém nessas situações e diz assim, não muda porque não quer, bota fogo ou qualquer coisa que o valha, né? Tipo, olha, filho de peixe, peixinho qualquer coisa assim, né? Essas falas do senso comum, né? Saindo da boca de um psicólogo é muito grave, né? Aí eu considero muito grave, porque a graduação de psicologia, ela, quando é boa, quando é de qualidade, ela deveria mostrar, né, para os graduandos nesse sentido, o quanto que o social influencia, o quanto que os primeiros anos influenciam nisso. Né? Então, não é, a gente não estuda lá o passado do sujeito, as relações dele familiar, de infância, quando a gente faz a amnese, porque, né, existe algo de inconsciente que manifesta. Para quem é psicanalista até vai entender dessa forma, mas o psicólogo de qualquer abordagem não entende dessa forma. O psicólogo entende que essa é a estrutura básica, né, a família, a cultura em que aquele sujeito está inserido, a história de vida dele, né? Cada caso é um caso, e tudo aquilo, então, foi somando na história dele, e hoje ele lá na adolescência, na vida adulta, ou na vida adulta tardia, sei lá em que fase da vida ele tá, mas ele tem essa sua história que marcou ele. A gente sabe disso. Né? Isso é essencial e básico para qualquer psicólogo que queira ser psicólogo, né? Psicólogos que não são assim, a gente fica até na dúvida, né? Se realmente estudou mesmo ou se ficou no bar durante a graduação e foi colando e passando, não é verdade? Bom, enfim, o que eu quero dizer para vocês? Que o nosso conhecimento hoje, quando a gente vai tratar um adulto, é esse. A gente volta lá atrás para saber as bases, né? Que ele recebeu para a gente poder fazer as nossas intervenções. Que tal se a gente trabalhar já direto na base? Que tal se a gente trabalhasse com o adulto de 30 anos quando ele ainda é feto? Que tal trabalharmos com a depressão de uma pessoa aos 40 anos que acabou de nascer agora em 2021? Que tal se a gente pensar dessa forma? Dessa forma, a gente vai estar fazendo um trabalho de prevenção. Quando a gente trabalha ajudando pessoas no início da vida, nós estamos fazendo um trabalho de promoção de saúde e prevenção de doenças, tá? Porque cientificamente, tá? Novamente, tudo que eu falo aqui, gente, tem a ver com ciência e não com abordagens, tá? Eu não quero que vocês entendam nada do que eu digo aqui como uma abordagem X ou Y. Quando eu for falar de abordagem, eu vou citar Freud, vou citar Skinner, vou citar Bandura, vou citar Winnicott, tá? Quando eu for falar de abordagem, eu vou citar para você ter certeza que eu estou falando de uma abordagem. Então, nesse momento, eu estou falando de ciência, tá? De produção científica, bases epistemológicas do conhecimento sobre os primeiros anos do desenvolvimento do bebê, tá bom? Não estou falando, então, de abordagem, tá? Só para que a nossa conversa aqui fique, né, nivelada aí para vocês entenderem. Então, o que a gente já sabe? O que a ciência já provou pra gente? Que quanto maior o estresse, ansiedade, depressão, transtornos mentais, né, alterações emocionais bem significativas que uma gestante apresenta, isso afeta o desenvolvimento também cerebral do próprio feto, do bebê, tá? Ah, Rafaela, mas é qualquer estresse? É qualquer ansiedade? Não, não é qualquer estresse e qualquer ansiedade, tá? São duradouros, crônicos, tá? Persistentes. Então, esses duradouros, crônicos, persistentes, e que acontece sim para uma parte, né, de gestações, esses afetam os sujeitos.
Tá? Olha só, pessoas mais ou menos de 40 anos hoje, a cada 5, uma apresenta algum problema de saúde mental, tá? Ou tá com estresse muito elevado, sintoma de depressão. A cada 5, uma tá apresentando, tá, algum problema de saúde mental. Lembrando que há 40 anos atrás não existia o psicólogo perinatal, né? Não existia essa especialidade, ninguém estava olhando para a saúde mental. Lembrando que em 2021 ninguém ainda está olhando para a saúde mental de mulheres nesse período que a gente chama de perinatal, tá? De gestação, parto, pós-parto, e muito menos para dos homens. Se não estão olhando para as mulheres, menos ainda para dos homens pais, tá? Então imagine há 40 anos atrás. Quanta ansiedade essas mulheres não passavam porque elas estavam ocupando o mercado de trabalho. Mulheres há 40 anos atrás já estavam ocupando o mercado de trabalho, com longas jornadas, porque ela tinha que trabalhar fora de casa. Quando chegava em casa, cuidava da casa, fazia almoço, né? Se era mãe, trabalhava e tinha que cuidar dos filhos e da casa. Então, assim, uma pressão muito forte. Não que hoje não seja, mas eu quero que vocês imaginem 40 anos atrás, tá? Isso era mais presente, mais forte ainda. Será que, se a gente tivesse feito uma pesquisa lá 40 anos atrás sobre a saúde mental materna, da gestação e pós-parto, a gente poderia explicar o porquê que hoje as pessoas com 40 anos, né, em torno dessa idade, a cada 5, uma está apresentando um problema de saúde emocional? Infelizmente, a gente não teve essas pesquisas para poder provar, né? Mas hoje já estão acontecendo. Hoje a gente já tem dados, né, de quantas gestantes estão apresentando ansiedade, estresse, depressão e outros transtornos mentais aí, problemas de saúde mental, tá? Então, hoje a gente já tem esses dados e hoje a gente consegue acompanhar melhor agora, né, evolução, como que está a saúde mental de crianças, como está a saúde mental de adolescentes, que cada vez mais a gente vê um número alto de adolescentes. Então, olha só, né, cada vez mais a gente tem visto um número de adolescentes também, né, apresentando depressão, adoecimento. E o que a gente está tendo de muito? Obrigada, Carlinha, obrigada pela saúde. Então, o que a gente está tendo agora nesse momento? Muita violência obstétrica, muita depressão pós-parto, é muita coisa que tem acontecido aí nesse início de vida que reflete nos adolescentes de hoje, né? Na cultura que eles vivem, nas ansiedades, nos medos, né? A forma com que nós estamos criando essas crianças para que elas se tornem adolescentes e adultos. Mas tudo isso tem a ver, sim, lá com o início da vida. Como que foi essa gestação? Como ela sentiu essa gestação? Como foi o parto? Como ela sentiu essa vivência do parto? Como foi o pós-parto? Como ela sentiu essa vivência de pós-parto? Gente, a criança, ela não está isolada disso tudo, não. Lembrando que um feto, ele está no corpo daquela mulher recebendo hormônios. Então, se aquela mulher está liberando hormônios na sua corrente sanguínea, a placenta, a gente já sabe que ela não é um filtro, como se imaginava na década de 60, tá? Ela não é esse filtro todo. Então, passa, sim, para o bebê também esses hormônios, e aí começa a afetar o seu desenvolvimento a ponto de bebês nascerem prematuros, baixo peso, tá? Com pouco, ou recebendo muito cortisol para poucos receptores, e aí isso fica na vida daquele sujeito para o resto da vida. Como qualquer estresse que ele sinta, ele vai liberar muito mais cortisol do que receptores para acolher aquilo. Então, é uma pessoa que adoece muito mais rápido e muito mais frequente psicologicamente nas suas emoções do que uma outra pessoa que, quando feto, não recebeu essa descarga hormonal em excesso, tá? Então, acontece essas diferenças aí. Então, quando a gente pensa, então, em ser psicólogo e quando a gente quer ajudar o próximo, né? Que tal se a gente começasse a pensar em ajudar logo no início da vida? Logo lá antes daquele sujeitinho nascer, desde a gestação. O momento que essa criança vai nascer também é muito importante,
é extremamente importante. Uma mulher que passa por violência obstétrica, essa criança também carrega essa marca. Essa criança não deixa de passar por uma violência também na hora do seu nascimento. E que fica um registro em vez de ser de boas-vindas, né, para a Terra, é um registro, né, meio esquisito, né? Eu vou dizer de má-vinda, né? Porque já chega, né, com manuseio, vai para um ambiente frio, acabou de sair do ambiente quente, quer ficar perto da mãe, que é a única pessoa que ele teve algum tipo de contato, né? E não pode, vai para um berçário, dão para ele um complemento alimentar em vez de deixar ele mamar no seio da sua mãe, de ficar namorando a sua mãe, dão banho nele de qualquer jeito, sem amor, sem cuidado. Então, assim, esse começo da vida, esse registro do nascimento, ele marca também a vida daquele sujeito, tá? Mais uma vez, independente de abordagem, tá? É um momento, é um registro. E os primeiros dias também. Se as pessoas não têm ali, né, um zelo, um cuidado com aquele bebê, por exemplo, sobra tudo para a mãe. Vamos supor que essa mãe está com depressão pós-parto. Ninguém cuida desse bebê como deveria, estimular o bebê, oferecer carinho, porque o pai está trabalhando, os avós também hoje estão trabalhando, eles não pegam licença avosidade, né? Não pega, não existe, só existe licença maternidade e paternidade, não tem licença para avô, para poder ficar com o neto, para a filha poder, não existe isso, então acaba sobrecarregando essa mulher, essa mãe, esse cuidado, e ela está doente, ela está precisando de cuidado. Então, falta várias informações, várias estimulações para esse bebê. Esse registro também do eu, de identidade, de personalidade. Lembrando que identidade a gente constrói ao longo da vida. Personalidade é uma característica que a gente já descobriu, inclusive, que os próprios fetos apresentam características de personalidade e que acompanha para o resto da vida mesmo do sujeito. Mas a personalidade, ela não é imutável. Ela pode ter mudança, sim, com os eventos da vida. Então, com a exposição, com o meio social, com o dia a dia, também pode ter influência sobre a personalidade. Então, dependendo do que acontece nesse pós-parto, isso pode influenciar também, né, na identidade daquele sujeito e na personalidade daquele sujeito, né? Vários teóricos já dissertaram muito sobre esse começo da vida, da importância da gente, né, cuidar desse início da vida, da vinculação, do apego, né? Então, gente, essas coisas precisam ser olhadas por nós, psicólogos, com mais carinho, com mais atenção. Porque senão a gente vai ficar tratando pessoas lá já com uma certa idade, né? É como se a gente muitas vezes tivesse investido no remediar. Deixa a bosta, vou usar esse termo vulgo, tá? Acontecer lá e depois a gente conserta, né? Então, deixa arder, deixa acontecer lá no início da vida, até porque eu preciso ter cliente, né? Então, até porque eu preciso ter cliente, então preciso que as pessoas realmente fiquem com problemas de saúde mental para que eu possa atendê-las. É duro, né? Mas às vezes é mais ou menos isso que a gente pensa e que a gente faz, né? O deixa arder lá no começo para que depois essas pessoas possam me procurar lá no futuro. Mas o que eu tenho para dizer para você é que a gente pode ajudar essas pessoas logo no início da vida. E sim, vão pagar para a gente, tanto quanto alguém adulto pagaria, né? Vão pagar para a gente poder ajudar nesse início da vida. E isso a gente consegue transformar uma sociedade, consegue transformar uma família, né? A gente consegue transformar uma pessoa, consegue transformar uma família, consegue transformar uma sociedade, consegue transformar uma nação. Quando eu te chamo para ser psicólogo perinatal, a intenção é que a gente transforme uma nação, né? E quem sabe um planeta, né? Em outros países também, né? Que a psicologia perinatal também começou a apontar, a despertar agora, né? Alguns países nossos vizinhos aqui, né, latino-americanos, já começaram também a estudar, alguns países europeus também, né? Então a gente pode trabalhar, gente, com a prevenção
e promoção de saúde. Só que para trabalhar com essa prevenção e promoção de saúde no feto ou no bebê, no início da sua vida, é com ele que eu vou trabalhar? É com o feto? Eu vou mandar a gestante lá para minha clínica e vou ficar levando um lero ali com o feto? Ou então vou falar para a mãezinha que acabou de ter o bebê, falar, ai, traz seu bebê aqui que eu vou fazer uma prevenção aqui, vou levar um papo aqui de psicólogo com ele. É assim, gente? Claro que não, né? Para que a gente possa ajudar essa pessoa no início da vida, quem que a gente tem que trabalhar? Com quem que a gente tem que trabalhar, galera? É com as figuras de cuidado, os cuidadores primários dessa pessoa, que pode ser o pai e a mãe, né? Não necessariamente precisa ser os biológicos, podem ser pai e mãe também de adoção, né? A parentalidade pela via adotiva. Não precisa ser só pai e mãe, pode ser mãe e mãe, pode ser pai e pai. Pode ser o avô e avó, pode ser tio e tia. Tem que ser os cuidadores primários dessa criança. Então, é com eles que nós vamos trabalhar. E aí, quando a gente pensa em querer trabalhar, então, com esses bebês atendendo a gestante, olha só, né? Então, vamos supor que a maioria das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, que são mães que engravidam, acabam tendo amor e querem cuidar, querem ser o cuidador primário do bebê, tá? Então, vou partir do princípio do geral, tá? Não vou entrar em cada caso específico aqui, porque não daria. Então, eu vou pegar do geral, que é a maioria. A maioria, quem é que cuida do bebê? A mãe, tá? Então, pegando esse princípio geral aí da maioria, para a gente trabalhar com esse sujeito que hoje é feto, mas daqui em 30 anos vai ser adulto, e para que ele não tenha problemas de saúde mental, para que eu evite, né, que ele apresente problemas de saúde mental ao longo da sua vida, o que eu faço? Eu trabalho com quem? Com a mãe dele, a grávida, a gestante. Essa gestante, passando por um cuidado de um psicólogo que tenha conhecimento específico sobre isso, porque não adianta ter qualquer tipo de conhecimento, senão não vai saber o que fazer, como fazer, né? Porque se você não tem conhecimento perinatal, você não vai saber até onde a ansiedade é normal e esperada e, tipo, benéfica, e quando a ansiedade ela deixa de ser normal e esperada e passa a ser maléfica para a saúde. A mesma coisa sobre estresse e outras coisas mais, tá? Por quê? Porque você não tem nenhum conhecimento do que é certo ou errado, do que esperar e não esperar. Que comportamentos, né, a gente sabe que são comuns na gestação e os que não são. Quais são as características de uma gestação no primeiro, segundo e terceiro trimestre, que são totalmente diferentes. Quem sabe disso? Quem estudou, quem tem conhecimento específico. Se você não tem, você não sabe, você não faz nem ideia, tá? Então, primeiro de tudo, tem que saber. Não adianta você querer ajudar esse bebê se aventurando a atender uma gestante sem você ter base nenhuma do que são os fenômenos psíquicos que acontecem nesse período de gestação. Se você não sabe quais são, né? E aí você vai começar a ficar perdido, né? Nossa, o que eu faço nessa situação? Nossa, isso é normal ou não é? Se você já tem gestante e não tem conhecimento específico, você sabe que você ficou preocupada ou preocupado e ficou sem saber muito bem o que fazer e foi buscar algum tipo de informação em algum lugar, né? Então, assim, a gente vai atender essa gestante e esse atendimento que eu vou dar para ela diretamente vai afetar o feto positivamente, o desenvolvimento daquele feto positivamente. Porque se ela está apresentando alteração emocional, eu vou aliviar isso. Ao aliviar isso, os hormônios que estão sendo enviados para o feto têm esse alívio também, né? Então, assim, esse é um trabalho que a gente faz, em geral, com as mulheres, tanto na gestação, quanto no parto, quanto no pós-parto. E que esse cuidar da mulher nesse período perinatal, gestação, parto, pós-parto, vai afetar positivamente o bebê, tá? Ou o feto bebê, tá bom? Vai existir essa relação positiva. O problema é que a gente só olha para a mãe, só fala da mãe, só estuda a mãe, só atende a mãe, só pensa em coisas para a mãe, né? Por que isso acontece? Porque nós estamos dentro de uma sociedade, infelizmente, que ainda
diz pra gente, né, que quem cuida do filho é a mãe, não é o pai. E a gente está contaminado com isso. Né? Estamos muito contaminados. Não importa, né, o quão a gente resiste e queira brigar com isso. Nós estamos contaminados com isso. Então, nós vamos fazer psicologia perinatal, na maioria das vezes, pensando em ajudar mães, gestantes, parturientes, puérperas, né? Pensando em ajudar outras mulheres. Mas o que eu quero te dizer aqui é que o homem precisa do nosso apoio também. Não podemos ser mais um profissional a esquecer o homem, a tirar ele dessa cena, como se ele fosse apenas um anexo. O pai, ele tem fundamental importância durante a gestação, parto e pós-parto. E precisamos também olhar para o homem. Eu sei que a mulher acaba trabalhando mais com mulher por identificação. Mas eu sei também que temos tão poucos psicólogos homens interessados. Tem alguns que sim, né? Mas a maioria ainda não se interessa muito por essa área. E o apelo que eu faço aos homens que querem ser psicólogos perinatais, que fica mais fácil para eles se identificarem também com os homens, é que também pensem bastante nos homens, né? E não voltem também para as mulheres. Não, volte, não é isso que eu quis dizer, porque se o desejo é cuidar de mulher, vai cuidar de mulher, não tem problema nenhum. Eu só quis dizer por conta de identificação. Não sei, eu estou precisando de mulheres e homens que queiram olhar para os pais. Tá? Porque assim, tá todo mundo olhando para a mãe. E isso está me incomodando, né? Assim como lá no passado eu ficava incomodada de que todo mundo não olhava para a saúde mental materna e me fez, né? Criar uma matéria online para poder mostrar para vocês que é preciso cuidar da saúde mental materna, assim. Nesse momento, o que está me incomodando é a falta de psicólogo para olhar para a saúde mental paterna. Então, eu tô bem, né? Vendo que as pessoas estão interessadas agora em ajudar mães. São poucas ainda, mas a gente já tem muito mais do que há 2 anos atrás. Mas a paterna ainda está muito escassa, tá assim. Então, assim, o que está me incomodando agora é isso. Então, eu faço um apelo para vocês aproveitar que a live hoje se chama Como Ajudar Mães, Pais e Bebês, né? Então, já que o tema da live de hoje é esse, eu faço esse apelo. Vamos olhar também para a saúde mental paterna. Para quem não sabe, homens também apresentam alterações emocionais neste período. Para quem não sabe, homens também ficam muito surpresos e desorganizados quando descobrem que estão grávidos, né? Sua parceira está grávida. Quando uma mulher está grávida, eu considero que o casal está grávido, não só ela, tá? Então, olha só, eu considero que esse homem, ele também passa por alterações emocionais. Ele também apresenta estresse elevado. Ele também apresenta sintomas de depressão. Ele também apresenta sintomas de estresse. Acontece para ele também, gente, não é só para a mulher, não é questão hormonal, senão a gente vai estar dizendo que essas coisas acontecem só por coisa hormonal, que a mulher, ela apresenta alteração emocional significativa por causa dos hormônios dela. E não é verdade, a gente sabe que não é. Ou não sei se você sabe ou não, eu trabalho com isso há tanto tempo que para mim já é claro, você está chegando agora, né? Talvez para você não esteja claro ainda, mas não é só hormonal, tá bom? Tem muita coisa aí de sociedade influenciando, cultura machista influenciando e pesando sobre a saúde da mulher. E aí a gente precisa olhar para esse homem também, que quando descobre que vai ter um bebê, que está grávido, ele também fica desorganizado. Ele não sabe também o que fazer. Na hora do parto da sua parceira, coisas também, ele tem seus próprios conteúdos psíquicos envolvidos que podem influenciar ali naquela hora, que também precisam ser cuidados e tratados. O pós-parto é a mesma coisa. Gente, não sei se vocês sabem, mas existem já várias pesquisas, várias assim, são poucas, tá? Em relação a de materna, são poucas, quase que raras. Mas algumas pesquisas, algumas pessoas que se voltaram a avaliar a saúde mental do homem, gente, 10% dos homens estão com depressão pós-parto paterna. Você já ouviu falar em depressão pós-parto paterna?
Não sei se você já ouviu falar, mas existe. E é 10% dos homens. Sabe quantos por cento das mulheres apresentam depressão pós-parto materna? 20%. Se 10% dos homens estão apresentando depressão pós-parto paterna, significa que metade dos homens, né? Quando a mulher apresenta depressão, que é 20%, então metade, os homens também estão apresentando depressão. O que é muito sério, que é muito significativo. A gente, se for medir o estresse também, o nível vai estar bem alto também. Muitos, né, tem que voltar ao trabalho quando queria estar lá em casa, com o bebê também exercendo o seu papel, né, não de ajuda, mas de divisão de tarefas, enfim. Então, eu faço um apelo aqui, né? Vamos olhar também para a saúde mental paterna. Vamos cuidar também da saúde mental paterna, desde a gestação, né? Até o pós-parto. Muitos desses homens vão ter que assumir grandes responsabilidades nesse período perinatal, né? A responsabilidade, às vezes, de cuidar do bebê e da parceira, porque às vezes a parceira está apresentando algum transtorno mental. A parceira pode apresentar depressão, pode apresentar psicose, pode apresentar, sei lá, um transtorno bipolar ou qualquer coisa. E aí, ela vai precisar de cuidar de quem vai cuidar dela? É o parceiro. Só que não se esqueçam que existe um bebê que demanda muito. Então, para uma mulher já é enlouquecedor ter que cuidar de um bebê só dele. Imagina, então, um homem ter que cuidar de um bebê e a parceira junto, né? Fica uma missão maior. E lembrando que ele não tem licença paternidade. Lembrando desse detalhe, tá? Que às vezes ele vai ter que pedir demissão, coisas vão ter que acontecer aí. Muito difícil, gente. É muito difícil. Então, peço para vocês que cuidem sim da saúde mental dos nossos bebês, para que eles possam ser adultos, né, sem problemas de saúde mental ou diminuir, né, essa taxa elevada que nós temos hoje de adultos com problemas de saúde mental, tá? Então, a gente precisa diminuir isso. Para a gente diminuir isso, a gente precisa fazer prevenção. A gente pode fazer prevenção, então, desde a gestação, cuidando de gestantes e de homens grávidos. Parto e pós-parto, nós estamos cuidando desses adultos, né, que em 2050 terão 30 anos e hoje são fetos, hoje são bebês. Tá bom? É assim, então, que nós, psicólogos, podemos ajudar mães, pais e bebês com conhecimento. Agora, você sabe que você pode ajudar muitas pessoas e você pode ser alguém que vai ajudar a transformar a nossa sociedade, o nosso mundo. A gente, para cuidar de pessoas, né, precisamos cuidar logo no início da vida. É logo no início da vida a nossa atuação. Quer ser psicólogo que vai ajudar mães, pais e bebês? Ajude no início da vida. Quer ser um psicólogo que quer ajudar a população a diminuir saúde mental, né? Problemas de saúde mental? É trabalhando no início da vida. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Passou os nossos 30 minutos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham aprendido aí, tenham conseguido entender, né, por que o psicólogo pode e deve, né, ajudar mães, pais e bebês.